Segredos para vencer desafios, como uma fornalha ardente. Você sabe quem é que passou pela fornalha? Daniel e os amigos. Você pode dizer, mas pastor, passar pela fornalha, pelo um forno bem aquecido, eu nunca passei, nem nunca estive perto, nem... E como é que eu vou fazer? Sabe, às vezes, não passamos pela fornalha, mas passamos por um problema. Mas eles foram lá à fornalha porque foram lançados. Quantos problemas você já teve que você desejou? Eu nunca tive nenhum que eu desejasse. Às vezes eles vêm até mim e eu... E agora? O que fazer? Olha, eu acho que estou a sair da fornalha. Não é? Porque fez um ano, na sexta-feira passada, que eu caí e que não me lembro de... E estou cá mesmo porque Deus me trouxe de volta e pronto. Não fui à procura do problema, mas ele bateu à minha porta. E agora? Vou ficar... o problema, eu faço o problema, não sai daqui. Não! Caminha em fé e vais sair dele. Amém? Sabe, quem é que já leu o livro de Daniel? Sabe mudar o nome a Daniel e aos 3 amigos. Passaram-se a chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas pessoas podem dizer, é só tirar o nome, é só mudar o nome. Não. O alvo era tirar a identidade. Mas eles não deixaram que a identidade saísse do coração deles, saísse dentro deles. Pais que têm crianças, cuidado com aquilo que vocês ensinam aos vossos filhos e a identidade que vocês lhe colocam. Estes 4 judeus sabiam. Diz que eram jovens, mas eles sabiam quem eram. Eles tinham a sua identidade. Nós precisamos de ter a nossa identidade em Jesus Cristo. A nossa identidade precisa estar firme em Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso redentor. Eles não abdicaram de nada. Posso fazer uma pergunta esquisita? Quantos estão a passar pela fornalha? Quantos estão a passar por uma situação, por um problema, por uma circunstância que lhe parece muito difícil? É uma fornalha. Pastor, não fale em fornalha hoje. Já está calor lá fora. Glória a Deus, pode ir para a praia logo, refresca-se. Venha comigo para Daniel 3, verso 8 a 14. E por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Quantos de vocês já foram acusados? Poucos, glória a Deus. Eu levanto as mãos. Só posso levantar um pé, senão vou para o chão. Verso 9. E responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de foles e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, que ia completamente contrário àquilo que os judeus faziam, que só adoravam ao Deus Todo-Poderoso.
Verso 11. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo. Agora vem a acusação. Você nunca recebeu acusação que não fosse verdade, pois não? Há uns homens judeus os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilónia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Opa! Agora é que está bonito. Eles não adoraram a estátua de ouro. Tinha feito mais um ídolo. Mas eles sabiam quem eram. Metam aqui Sofonias 1:4. Eles já conheciam esta passagem. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Afinal, havia sacerdote de ídolos também. Portugal não tem sacerdote de ídolos, pois não? Deus exterminava, porque aquilo não era diante de Deus. Vamos para o versículo 13 de Daniel. Eles já conheciam e eles não queriam ser exterminados, mas estavam a caminho disso. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora é que eles iam a caminho de ser exterminados. A pergunta que se coloca é: como vencer o desafio da fornalha ardente? Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram o rei de Nabucodonosor e enfrentaram a fornalha ardente. A pergunta é: você enfrentaria a fornalha ardente? Qual desafio vem enfrentando na sua vida? Principalmente como um servo de Deus. Quantos estão aqui que dizem: eu sou um servo de Deus? Eu tenho Jesus no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Qual é a fornalha que o tem ameaçado? E quais os segredos para vencer a fornalha? Sabe, o rei de Nabucodonosor era um líder supremo da Babilónia. Era temido em todo o mundo. Quando o seu exército invadia um país, era para vencer. Depois de uma vitória, Nabucodonosor geralmente levava quem ele considerava como pessoas mais inteligentes, competentes e jovens, cativos. Foi exatamente isso que aconteceu. O rei de Nabucodonosor colocou Daniel e os outros 3 jovens cativos. Todos passaram por situações extremas, sendo os 3 jovens, o Ananias, Misael e Azarias, enfrentaram o desafio da fornalha ardente, mas eles venceram. Não sei se você hoje se sente cativo ou se vem sendo ameaçado de ser lançado em uma fornalha. Mas glória a Deus, temos João 8,32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga comigo: e conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. Não importa qual é o problema, não importa qual a situação, importa que você conheça a verdade. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o caminho e Jesus Cristo é a vida.
Sabe, na existência do conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. No entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é aquela que se acha na palavra de Deus. A palavra dá testemunho da verdade, que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Sabe, não é preciso mais revelações, de mais verdades, para compreender o Evangelho de Cristo, ou torná-lo mais adequado. Porque há pessoas que querem adequar o Evangelho à situação de hoje. Ei, espere, não tire o Evangelho, não mude nada da palavra de Deus. Ai daquele que tirar um tilo ou uma vírgula. A verdade salvífica, salvação, é revelada da parte de Deus somente pelo Espírito Santo de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 10, diz isto: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Sabe, a palavra, o Espírito, não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana, procede de Deus. A palavra não procede de nenhuma pessoa, só procede de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 2, e verso 12 e 13. Mas nós não conhecemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, não as comparando com as coisas terrenas, mundanas, comparando as espirituais com as espirituais. Mas uma coisa é certa: Daniel e os seus amigos venceram o desafio da fornalha ardente. Pode-se colocar uma pergunta: quais são os segredos para vencer a fornalha ardente? São os segredos do Daniel e dos seus amigos. Primeiro, ter a marca de Deus. Segundo, ter fidelidade a Deus. Terceiro, ter fé em Deus. Ter a fé de Deus em nós. E quarto, ter o Deus maior, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos começar por ter a marca de Deus. O Daniel, o Ananias, o Misael e Azarias, que nós normalmente trocamos os nomes, ou seja, o eunuco, o rei Nabucodonosor é que trocou-lhe os nomes porque lhes queria tirar a identidade. Sabe, hoje, no meio deste mundo, querem tirar a identidade que está dentro de si, de quem você é em Cristo, de quem somos em Cristo. E dizem: podes fazer, isso não faz mal nenhum. Vamos ver o que é que Daniel e o Misael e o Ananias e o Safira fizeram. Daniel 1:7. Aos quais o chefe dos eunucos pôs outros nomes. A Daniel, Beltesazar, Sassara. A Ananias, Sadraque. A Misael, Messana. E a Azarias, Abednego.
Sabe, o nome que colocamos aos nossos filhos é muito importante. Oh, pastor, é importante. É, diante de Deus. Eu e a pastora escolhemos 2 nomes importantes. Pedro e Miguel. Pedro quer dizer rocha. Miguel quer dizer vencendo com Deus. Os nomes são muito importantes. Sabe, eles receberam novos nomes e significados das suas novas vidas, como servos adotados do rei da Babilónia. Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Uau! Daniel, quantos Daniéis estão aqui? Está aqui algum Daniel? Daniel. Alguma pessoa que se chama Daniel? Aqui, ali? Olha Deus. Deus é meu juiz. Sabe o que é que nome lhe colocaram? Tornou-se Beltesazar. Beltesazar. Que significa o Deus Bel guarda a minha vida. O ídolo Bel guarda a minha vida. Trocaram o nome. Quantos dizem, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida? Então, não deixe que lhe troquem o seu nome de filho de Deus para outra coisa. Não adoro os ídolos, porque os ídolos nem dei mão. Oh pastor, mas agora não posso falar aos que andam na idolatria. Eu falo. Agora não ando de mãos dadas com ele, nem faço as mesmas coisas que eles, nem estou no mesmo sítio a adorar o que eles adoram. Oh pastor, mas sabe, não há nada que me incomoda. Eu estava a ouvir um homem de Deus, um homem que se converteu a Jesus, hoje é um pregador, e ele diz, era bruxo, era idólatra, era feiticeiro, era espírito, era isto, era aquilo. Orava noutras línguas do diabo. As línguas que os cristãos falam são as línguas do Espírito Santo. Essas trazem paz, essas trazem força, elas trazem alegria. Agora ele estava a dizer, não mistura as duas coisas, porque mistura não dá certo. Eu vou lhe dizer, não misture gasolina com fósforo. Se não faz o quê? Pum! Quando misturamos as coisas de Deus, com ser filho de Deus, com as coisas do diabo, muitas vezes faz pum! E pá, como é que isto aconteceu? Foi o pum que fizestes, misturaste o fogo com aquilo que faz faísca. Ananias, o Senhor é gracioso, é o significado de Ananias. Tornou-se Sadraque, servo de Acu, o Deus da lua, mais outro ídolo. Um Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Misael, quem é igual a Deus? Uau! Tornou-se Mesaque, a sombra do príncipe, ou quem é este? Sabe, não somos sombra de ninguém, somos filhos de Deus. Azarias, o Senhor ajuda. Tornou-se Abed-nego, em hebraico significa servo de Nego, que é uma variação pejorativa de Nebu, um deus babilônio da sabedoria. Não podemos ter outros deuses além do Deus Todo-Poderoso. Temos que ter essa imagem em nós. Sabe, por que trocaram o nome deles? Porque seus nomes tinham uma referência
ao verdadeiro Deus, que significa alguma conexão com a sua adoração. O que é que Deus procura? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe quão é importante estarmos na casa de Deus e adorarmos a Deus? Sabe, vir à igreja, cantar 2 hinos ou 3 ou 4 e já está? Já está. Não sei se você entendeste já está, mas já está. Não. Venha à casa de Deus para louvar e adorar. E quando eu adoro, estou a adorar a Deus. Se você não consegue adorar a Deus, opa! Como diz o outro, abra os olhos e veja onde é que... Abra bem. O que é que está mal? Porque nós precisamos ser adoradores. Precisamos nos analisar a nós próprios quando não conseguimos fazer alguma coisa de Deus. Mudaram o nome deles com nomes que tinham definições que os ligavam às divindades pagãs e adoração dos caldeus. Ainda bem que a partir dos 17 eu conheci Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, porque aí tinha ídolos atrás de ídolos. Mas encontrei na Bíblia Isaías 45:20 e vi que não podia andar sequer com os ídolos às costas porque Deus não o permitia. No entanto, mesmo com a mudança forçada do nome, os jovens mantiveram a marca divina, não mais no nome, porém na vida. Eu acho que eles nunca deixaram os nomes deles, para eles. E acho que entre eles se tratavam pelo nome antigo, não pelo novo nome. E quem os chamava eram os outros, não eram eles. Porque eles tinham a sua identidade lá dentro. É importante, é quem eles são. É importante quem nós somos. Servos do Altíssimo. Sabe, ainda que queiram imprimir outra marca, outras características, mudar o seu jeito ou fazerem-se moldar ao mundo, saiba que a marca de Cristo que há em si estará consigo até na fornalha. Sabe, este mundo hoje cada vez mais nos quer moldar a Ele. Mas nós temos de ter a marca de Cristo dentro de nós e temos de saber quem somos. Vamos para o segundo ponto. Ter a fidelidade a Deus. Nabucodonosor, durante a adoração de uma imagem de ouro, ordenou que todos se curvassem e adorassem ao ídolo. Mas logo houve alguém que veio relatar a ele que Cedraque, Mesaque e Abednego se recusaram a fazê-lo. Pastor, eu tenho de ir, porque senão depois o que é que as pessoas dizem? Problema delas. Agora está junto com os adoradores de ídolos? Eu não vou estar. Não vou estar a servir junto com os adoradores de ídolos, porque Deus proíbe. O Daniel e os amigos, não, como diz a minha neta, não. Quer dizer que não. Sabe o que é que aconteceu ao Nabucodonosor? Ficou furioso. Confrontou os 3 jovens e os avisou de que se eles não adorassem o ídolo,
eles seriam jogados em uma fornalha de fogo ardente. Quantos de vocês já estiveram perto de uma fornalha de fogo? Poucos. Quantos já estiveram perto de um fogo, de um incêndio? Eu posso levantar a mão que já estive muitos incêndios. E sei o que é ele passar por cima de mim e eu estar aqui ainda. Glória a Deus. Deus tem preservado a minha vida. Agora, ser lançado dentro da fornalha, o incêndio queima. Mas aqueles jovens deixaram bem claro que não se curvariam a nenhum ídolo, nem adorariam os deuses do rei Nabucodonosor, mantendo assim a sua integridade, fidelidade diante de Deus. Daniel 3:12. Vamos confirmar pela palavra estas coisas, certo? Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilónia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te respeitaram, não servem a teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que tu erguestes. Verso 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. Não era só ira, foi ira e furor. Então trouxeram-lhe estes homens diante do rei. Verso 14. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que ergui. Aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, enfrentando tentação, receberão forças para permanecer firmes por amor ao Senhor. Eu vou voltar a repetir isto. Aqueles que resolvem permanecer fiéis a Deus, enfrentando tentação, receberão forças para permanecerem firmes por amor ao Senhor. Aqueles que antes não tomaram a decisão de permanecer fiéis a Deus e à sua palavra, terão dificuldade para resistir ao pecado ou evitar confrontar-se com os caminhos do mundo. Ou está a ser um bocadinho forte? Não, é a verdade. A verdade liberta. Sabe, eles foram lançados na fornalha. Só que o melhor, sabe o que foi? A fornalha já estava quente, mas o Nabucodonosor achou que aquilo era pouco. Mandou a aquecer 7 vezes mais. Depois mandou prender, atar os 3 e lançá-los dentro da fornalha. Eu vou-lhes dizer o que é que aconteceu aos homens, deviam ser os capitães lá, os chefes lá do seu exército, que os atiraram lá para dentro da fornalha. Morreram queimados. Não sei se você já viu alguma pessoa queimada, mas só uma. Quem é que já fez uma queimadurazita só no tacho ou na panela? Ou na água quente? Só uma queimadurazita. Mas eu digo-lhe, uma pessoa queimada, eu já vi, já mexi, já transportei, não é? Por isso sei o que é uma pessoa queimada. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais ela... porque... Aqueles 3 morreram só de lançarem lá para dentro, de se aproximarem lá e mandarem os 3 lá para dentro da fornalha. Só que Nabucodonosor estava cá de fora
A ver, Nabucodonosor devia ter lá dentro dele assim, agora é que quero ver o que é que estes três lhes vai acontecer. Agora é que eles vão ficar derrotados. Agora é que eles vão ficar... Sabe quem é que ficou abismado? Foi Nabucodonosor, porque ele tinha enviado para lá 3, e em vez de 3, estavam lá 4. Estava lá o Filho do Deus Todo-Poderoso. Ele disse, parece o Filho do Homem. Sabe o que é que nós precisamos? Ter fé. Que tipo de fornalha enfrenta hoje, da qual Deus o pode resgatar? Meu amado, não importa a sua situação que você está a enfrentar hoje, Deus o pode resgatar dessa situação. Se calhar é um emprego que você está e que você quer e está numa situação, é um trabalho, é uma situação da sua vida. Deus o vai libertar, Deus o vai abençoar, porque essa é a sua palavra, essa é a sua vontade. Diga comigo, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Se a bênção de Deus está na nossa vida, esta palavra enriquece, é bênção, é poder. Muitas pessoas olham para a palavra enriquece e só veem... Não, é tudo na nossa vida. Você sabe que há ricos que são mais pobres que os pobres? Você diz, mas eles têm... Sim, mas vivem... Porque o dinheiro é o Deus deles. Creia, ora e tenha fé. Olha a resposta dos 3 jovens. Se for esse o caso, o nosso Senhor a quem servimos pode nos livrar da fornalha de fogo ardente e Ele nos livrará do rei. Mas se não for assim, nós não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que estabelecestes. Sabe, a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades, a honrar as autoridades, mas agora fazer aquilo que vai contra Deus... Porque eles honravam e serviam o rei Nabucodonosor. Agora, quando foi adorar a imagem e fazer isto e fazer aquilo, ei, espera lá, esse não é o caminho. Imagino que em Portugal havia um decreto, agora todos têm que adorar a Fátima. Oh pastor, mas é o governo a mandar. Está bem, mas eu não vou adorá-la. Porque sei que é pecado diante de Deus, que é um ídolo diante de Deus, que não... é um Deus do diabo. Aí o que eu disse. É muito forte, não é? Mas é. Você diz, oh pastor, mas você... E a Maria? A Maria eu respeito, foi a mulher que Deus usou para trazer o meu Salvador. Eu acredito que ela está no céu. Mas a Bíblia diz que só há um intercessor, mediador entre mim e Deus, que é Jesus Cristo. Não há outro. Até aos meus 17 anos, fiz a comunhão, fiz aquelas coisas todas. Falava aquilo tudo, rezava aquilo tudo que me diziam. Só não fazia era uma coisa.
nunca tinha lido a Bíblia, nunca conhecia a Bíblia. E pedi ao padre para me trazer uma Bíblia. E eu estive à espera. E esperei. Não esperei, foi sentado. Porque senão não me tinha cansado. Como eu ia fazer 17 anos no dia 17, e havia uma festa. E eu pensei, e ele vinha à festa também. E eu pensei, ele vai-me oferecer a Bíblia. Quão enganado eu estava. Ofereceu uma imagem assim de Fátima que mudava de cor, conforme o tempo. Acho que naquela altura até eu mudei de cor. Porque eu já tinha uma Bíblia, só que eu pensava que aquela Bíblia não era... Fui à procura de uma Bíblia católica. Não tinham. Fui a outro sítio. Depois um dia eu conto isto mais em pormenor. Comprei uma Bíblia católica. Foi aí que eu descobri Isaías 45:20. Então foi chegar a casa e partir a imagem que o padre me tinha dado, que era para ela não voltar a mudar de cor. Nem ter mais em minha casa. Porque eu tinha acabado de ser juiz de uma festa e tinha andado com as imagens todas às costas. E a Bíblia diz lá em Isaías 45:20 para não andar com as imagens em procissão, nem em andores. Sabe, estes 4 jovens, sabiam que não podiam adorar ídolos, não podiam adorar imagens, só podiam adorar ao Deus Todo-Poderoso. Vamos para Daniel 3, 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Pessoas de fé serão tentadas a aderir a várias formas de idolatria e enfrentar desafios como a fornalha. Esteja certo da realidade, do poder, da soberania, do amor de Deus por si, enfrentar essas situações. Esteja certo da realidade da presença do Senhor na sua vida e nessas situações. Em Hebreus 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento. Eu costumo ler para mim assim: a fé é a certeza completa das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Claro que esta resposta irritou o rei. A resposta deles irritou o rei. Fez a fornalha ficar 7 vezes mais quente. Chamou os seus homens valentes, com força, para amarrar os 3 e mandá-los lá dentro. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava
aquecer. Sabe, eu não passei por uma fornalha, mas passei por uma situação. Já era crente, trabalhava numa empresa e tinha um vendedor mentiroso compulsivo. Mentiroso compulsivo. Eu é que ia fazer as entregas e ele é que fazia as encomendas. Quando eu chegava aos clientes, nada era aquilo que os clientes tinham pedido. E ele dizia que sim, que era aquilo. Influenciava os chefes na minha paz. Chegava aos clientes, tentava fazer aquilo que melhor eu conseguia. Até que um dia o patrão disse: a partir de hoje você chega aqui e vai telefonar aos clientes e vai saber o que é que eles querem. Oh, mas isso não é o meu trabalho. Não, não, é você que faz. Acabou. Está bem, pronto, ok. Eu sei como é que os chefes tinham a cara deles para comigo. Mas a quem eu fazia era louvar a Deus por aquilo. Porque eu não fazia nada daquilo. Carregava, levava, só aquilo. Comecei a fazer aquilo, mas aquilo não estava conforme a encomenda que o vendedor tinha feito. E dizia: então e agora o que é que eu levo? Levava aquilo que os clientes tinham dito. Até que um dia o patrão, o chefe dos chefes, como eu costumo dizer, chegou e disse: nunca mais houve problemas com os clientes. Não sei, a mim não me reclamo, levo aquilo que eles dizem que eles querem. A partir de hoje não há mais vendedor. É você que vende e é você que entrega aos clientes. Nunca mais tive reclamações. Sabe? O meu pastor lembrou-se. Não se lembrou. Eu sabia que ele me ia chamar para o ministério porque eu sabia que tinha uma chamada para o ministério. E um dia disse à minha esposa: amanhã não vou trabalhar. Vou contigo para a igreja. E ela disse: o quê? Então, mas tu lá não podes fazer nada. Está lá muito trabalho. Andávamos a construir a igreja. Eu vou para lá. Está bem, pronto. Mas sabes que depois às 2h nós vamos orar, eu, a pastora e a outra. Mas eu fico cá em baixo com o pessoal, não tem problema nenhum, a trabalhar. E assim fui. No dia, na hora das 2h, ela subiu, foi orar. Passado um pouquinho, vem ela a escada abaixo. Olha, o pastor está-te a chamar, não sei o que é que se passa. Também não. Mas eu fui orar com eles. E no final o pastor disse-me assim: olha, ainda bem que estás cá, que eu quero falar contigo e com a Jana. Está bem. Foi nesse dia que ele me chamou e que ele disse: olha, sabes, Deus me falou para te chamar para o ministério. Pois, é bom bater palmas, é bom a gente louvar a Deus. Só que ele disse: é que no dia 1 de maio eu vou vos consagrar e quero que tu comeces já a tempo inteiro. Oh, pastor, eu estou a trabalhar numa empresa, tenho que dar o tempo para sair da coisa, porque estou lá. Pronto, fala lá com o teu patrão, se puder ser, ok, se não puder ser, a gente logo vê, dá-lhe o tempo. Pronto, eu fui lá, ele não estava para fora do país, falei com os chefes: o quê? Tens de dar este tempo todo à casa, senão não vais embora. Ok, pronto, tudo certo. Disse à moça que estava aos telefones: olha, se o senhor telefonar para aí, não vou dizer o nome dele, porque é uma pessoa conhecida no país, se eu puder falar com ele, está bem, se enquanto eu estiver aqui.
Passado um dia ou dois, ela chamou-me: olha, está o telefone. Fui falar com ele. Ele disse: olha, eu quero ir embora, passou-se isto assim, assim. Ele cala-se do outro lado e diz: mas você vai embora por causa do dinheiro? Se for dinheiro, quando eu chegar aí, a gente fala. Não, olha, nós sempre falamos e sempre falei consigo quando vim para cá e quando houve aí problemas com outras pessoas, sempre falámos e sempre resolvemos as coisas. Eu só estou por causa disto. No dia 1 vou ser consagrado a pastor e o pastor queria que eu começasse a partir desse dia a tempo inteiro na igreja. É só por causa disso, vou para a igreja. E desde já quero convidá-lo para ir assistir à consagração e estar lá com a sua família. A resposta dele para mim: se você vai para a igreja, pode ir já amanhã. Não tem problema nenhum. Se vai para outra empresa, esqueça. Mas sabe, no dia 1, ele estava lá com a família e a sua esposa se converteu a Cristo. Sabe, Deus não se importa com caras. Nabucodonosor ficou com cara. Importa-se com aquilo que você crê em Jesus Cristo e a quem você serve e a quem você tem em primeiro lugar. Verso 20. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Ordenou que eles fossem amarrados, jogados, o calor da fornalha era muito intenso. Verso 22. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama de fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas o Sadraque, Mesaque e Abed-nego não estavam sozinhos, porque o Nabucodonosor viu lá um quarto homem que tinha a aparência do Filho do Homem, do Filho de Deus, perdão. Sabe, Nabucodonosor pediu àqueles três agora, homens, saiam daí. Descobriram que o fogo não lhes causara dano algum. Com certeza ele chamou aqueles todos: vamos ver o que é que lhes aconteceu. Nem o cabelo, nem nada tinha nenhuma queimadura, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ainda que você esteja no meio da fornalha, creia e tenha fé em Deus, que nada vai mudar a sua vida, que nada vai lhe acontecer, que você vai sair vencedor. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. Sabe, o rei de Nabucodonosor disse: então, mas nós não lançámos 3 dentro da fornalha e agora estão 4? Eu vou-vos dizer aquilo que diz Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Estes 3 lançados dentro da fornalha sabiam que o Deus que os ia galardoar. O que é um galardão? É os livrar do fogo, os livrar do incêndio, os livrar da morte. Eles não foram só à fornalha, mais tarde foram à cova dos leões também. Não importa. Sabe, neste mundo passamos por situações que às vezes estamos a... Não sei se você... Não queria falar isto, mas vou ter que falar. Há aqui alguém que tem uma promessa. Promessa não é promessa dos santos, está bem? Não é promessa aos ídolos. É uma promessa de trabalho, uma promessa de qualquer coisa. E isso parece que está a prorrogar, parece que você quer
mas há sempre uma situação. E Deus diz para si que está a abrir uma porta, a qual ninguém espera, mas que você vai entrar. E atenção, oi, o seu nome vai ser conhecido. Deus está-lhe a abrir uma porta. Permaneça firme e fiel a Deus. E tenha fé, porque Deus vai fazer. Sabe, há pessoas às vezes passam problemas no casamento, problemas no emprego, problemas em montes de coisas. Permaneça firme e fiel em Deus, como o Sadraque, o Mesaque e o Abednego foram para a fornalha. Se calhar essa fornalha está a aquecer. A situação à sua volta está a aquecer, está a ficar maior. E você diz, como eu vou sair daqui? Confia em Deus, confia em Deus. Coloca a sua fé em Deus, coloca a sua fé. E você vai, Deus vai lhe dar a vitória. Sabe, não há outro Deus maior que o Deus. Não há outro. Ele é único. Ele é verdadeiro. Sabe, o rei estava cometendo um grande erro. Na verdade, ele estava desafiando o Deus vivo. Ele só tinha Deus mortos. Que eram estátuas, que eram isto, que eram aquilo. Não. Deus está vivo. Muitas vezes não estão desafiando a si, estão desafiando o Deus Todo-Poderoso. Sabe, os testemunhos destes homens foram fortes. Eles eram tão valentes que estavam dispostos a morrer em vez de desobedecer aos mandamentos de Deus. Mas, sabe, às vezes uma situação, tenho que fazer, senão aquela pessoa. Eu tenho um familiar, olha, e agora encontramos, Agora encontramos o casal. Ele nem sequer foi ao meu casamento porque era nessa igreja e ele não ia. Você pensa que eu me importei? Nem fiquei nada. Está bem, quando precisares de ajuda, chama-me. Você sabe o que é que ele fez? Chamou-me. Glória a Deus. Naquela noite a mulher foi liberta, porque eu sabia quem era a mulher. A mulher era a minha quarta prima, ou coisa assim. Mas era uma família, tínhamos muita relação. Foi naquela noite. O meu filho tinha 1 ano e meio, 2 anos, não me lembro. Fui eu e a minha sogra, porque foi durante a noite. Fomos lá e pum! Ela foi livre. E até hoje serve a Jesus. Você pensa, ele até hoje não, anda para cá e anda para lá, como diz o outro. Mas ela não, ela está firme em Jesus. E um dia encontrei-os também e disse a eles. Às vezes nós dizemos coisas pelo Espírito que as pessoas não acreditam. Olha, prepara-te para ajudar as tuas filhas, que elas vão precisar da tua ajuda para sair daquele sítio. Quando saírem daquele sítio. Lá estás tu com as tuas coisas. Não tem problema nenhum. Eu só digo aquilo que vem do meu Espírito, o resto é. E teve que estar preparada para ajudar as filhas. Teve que as ajudar. Sabe? O rei de Nabucodonosor reconheceu que o Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos
o seu anjo todo-poderoso e o livrou destes seus servos. Livrou os seus servos que confiaram nele. O próprio rei reconheceu que Deus os livrou. Verso 28, estou quase a terminar. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus... Uau! Olha que este Nabucodonosor teve que dar a volta. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Eu acho que o Sadraque, Mesaque e Abednego tinham mandado a idolatria de vez. Ai, cristãos, mandem a idolatria de vez da vossa vida e não se juntem mais à idolatria. Atire de vez da sua vida, da sua família, da sua casa. Sabe, a minha mãe era uma mulher que... Quando ela foi a primeira vez à igreja, a pastora estava no louvor, sabe como é que foi? As cadeiras não ficaram no sítio. Mas houve uma coisa, a casa dos meus pais nunca foi uma casa de idolatria, nem nada. Mas começaram-lhe a falar, sim, havia alguma coisita, pronto. Começaram-lhe a falar e ela tirou tudo de casa. Ainda não tinha ido à igreja, mas tirou tudo. Até que uma noite teve um sonho. Arrumava-se as coisas, guardava-se coisas no sótão. Que havia lá um quadro e que tinha uma imagem. No outro dia ela pegou a escada, foi ao sótão e foi lá à procura, revoltou aquilo tudo e encontrou lá o quadro e mandou para o lixo. Diga assim aí ao seu vizinho, não é ao seu irmão, nem ao seu marido, nem ao seu irmão, nem à sua esposa. Não. Diga assim, é a pessoa que está perto, ao lado. Diga-lhe, tenho de tirar a idolatria do meu coração. Não é ele, sou eu. Cada um de nós tem que tirar em particular. Sabe, eu era idólatra, mas ir a pé a Fátima achava que era muito longe. Me convidaram muitas vezes, mas disse, não, isso é muito longe. O rei fez um novo decreto que todo o povo, nação e língua que disser blasfémia contra o Jeová de Sadraque, Mesaque e Abednego seja destruído, pois não há outro que possa livrar como este. E fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego fossem prósperos na província da Babilónia. Muitas pessoas dizem, eles foram prósperos porque foi o rei que os fez prosperar. Esqueça, isso é uma grande mentira que o diabo vai falar à cabeça. Quem fez que eles fossem prósperos foi Deus, porque eles foram fiéis a Ele. E Deus tocou na vida do rei para os fazer prósperos. Em Daniel 3:29 diz assim, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua
que disser blasfémia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montura, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Uau! Quem está aqui que serve ao Deus do Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe, quando servimos a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que é real? E Ele nos amou de tal forma que enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos chegar à sua presença. Adoradores. As mãos levanto para o meu Rei, a um grande eu sou, a quem eu canto. A quem levantamos as nossas mãos, a quem louvamos? Ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei Eterno, ao Senhor, ao Rei dos Reis. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Você quer vencer o desafio da fornalha ardente na sua vida? Se calhar... Se calhar a fornalha ardente pode ser o seu casamento. Se calhar pode ser os seus filhos. Se calhar pode ser o seu emprego. Se calhar pode ser uma enfermidade. Tenha fé em Deus, crê em Deus, mantenha-se firme e fiel naquilo que Deus diz e tudo vai passar e você vai ser abençoado. Amém? Sabe, como nós vimos, estes 4 fatores ajudaram estes jovens e venceram o desafio da fornalha ardente. Quais são os segredos para vencer a fornalha ardente? São, diga comigo, primeiro, ter a marca de Deus. Quem é que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Ter a marca de Deus. Ter fidelidade a Deus, ser fiel a Deus. Terceiro, ter fé. E quarto, ter o Deus maior que todos, que não há outro acima de Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, Jeová, o Senhor, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Jeová quer dizer Senhor, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que prospera. Amém? Sabe, o que é que precisamos de colocar em prática na nossa vida? São os segredos da fornalha. Você pode dizer, pastor, mas estar a olhar para a fornalha... Eu não sei o que é que o Sadraque, Mesaque e Abednego pensaram, mas uma coisa eu sei, que eles tinham a confiança que Deus os ia livrar da fornalha. E Deus livrou da fornalha. Agora vou-lhe fazer uma pergunta. Passaram pela fornalha? Passaram. Às vezes, passar pela fornalha se torna difícil. E então as nossas emoções, Mas a nossa fé deve estar na certeza daquilo que Deus promete. Não deixe as suas emoções, os seus sentimentos, baralharem a sua fé. Os sentimentos, as emoções querem baralhar a fé. Diga que fé é a certeza do que não é como se já fosse. Fé é a certeza daquilo que Deus promete que é.